Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês alguns livros que eu quero ler até o final do ano. Na realidade não sei se é bem um projeto até o final do ano ou se vai mais pra frente, mas eu quero ler alguns livros de autores que foram indicados ou que receberam o Prêmio Nobel de Literatura. Eu coloquei aqui alguns autores que são americanos, a maior parte deles são americanos, um japonês, um português e eu acho que é isso, porque os Estados Unidos provavelmente deve ser o país que mais recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e qualquer outro prêmio. Então a chance de você conseguir encontrar um autor que tem algum título interessante e que seja americano, que tenha recebido o Prêmio Nobel, é muito maior do que se você procurar de qualquer outra nacionalidade. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, vocês pudessem se inscrever, deixar sua curtida, comentários de autores que vocês já leram, que receberam o Prêmio Nobel e que vocês acham que são livros interessantes, que seriam bons. Aqui eu fiz uma lista pequena de livros que eu realmente achei que seriam mais interessantes. Um dos autores eu nem coloquei um livro específico, eu só coloquei ele, e ele nem recebeu o Nobel, na realidade. É um autor que eu ouvi falar que deveria ter recebido, que muitas pessoas falam que ele foi, talvez o maior injustiçado da história. Mas deixem aqui nos comentários qualquer coisa sobre isso, que vocês acham que seria interessante de outros livros, autores, ou qualquer outra recomendação que vocês tenham pra fazer, deixa aqui embaixo. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, livros que eu vou falar no vídeo de hoje, qualquer outro livro ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, comprem com meus links. Comprando por eles, o preço não muda em nada pra vocês, eu recebo uma pequena comissão. E se vocês querem ajudar o canal, mas acabam se esquecendo, podem salvar o link no navegador de vocês. Acessando por esse link, vocês vão direto pro site da Amazon, fazem as compras de vocês e eu recebo uma pequena comissão. Também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Eu tenho um canal de promoções no Telegram também, se vocês quiserem dar uma acompanhada, que eu também vou deixar aqui embaixo. Eu acabo cobrindo algumas promoções, cobri agora o Dia do Consumidor, coloquei algumas coisas que eu achei interessante, algumas promoções que eu achei interessante agora do App Day, que eu nem sabia da existência dessa promoção, descobri no dia que estava acontecendo e que eu achei que foram bem boas até as promoções que eu dei uma olhada. Acabei comprando até um livro por causa disso. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre alguns livros que eu gostaria de ler. Os que eu tenho, eu vou deixar passando uma filmagem quando eu estiver falando deles, mostrando o livro por dentro. Os que eu não tenho como fazer isso. Mas os que eu tenho, eu vou deixar uma filmagem porque eu acho que vai ficar mais interessante pra vocês e vocês podem ter uma ideia melhor de como é que é o livro, como é que tá a edição, esse tipo de coisa. O primeiro deles eu coloquei do Kazuo Ishiguro, que é um autor japonês, e eu coloquei Claro e o Sol, que pelo que eu sei é um livro meio ficção científica. Eu gosto de ficção científica, não é toda ficção científica que me agrada, mas eu costumo gostar. Li Duna, adorei, li Fundação, achei bem legal, assim, bem bom. Não é meu livro favorito, mas achei que Fundação funciona bem. Li alguns outros mais modernos, tipo Devoradores de Estrelas e Perdido em Marte, que eu acho muito bons. E esse autor, eu não sei muito sobre ele, mas eu sei que o livro dele está sendo adaptado para um filme que eu acho que vai ser lançado esse ano e que fala sobre uma espécie de um robô que seria como se fosse um melhor amigo, que as pessoas vão numa loja, compram esse robô, levam pra casa, só que em algum momento acho que esse robô vai se tornando um pouco humano e ele pode fazer essa transição de se tornar um verdadeiro humano, uma pessoa, e acho que talvez discuta sobre essas coisas, sobre sentimentos, sobre relações, sobre pessoas, deve ser uma coisa mais ou menos sobre isso. Não sei se o autor tem outros livros que as pessoas gostem, mas eu sei que esse é um livro que me interessou. Esse livro é de 2017, pelo menos a publicação aqui no Brasil, e é feita pela Companhia das Letras. O livro não é muito grande, tem 336 páginas, então acho que tem um tamanho decente, dá pra ler bem tranquilamente, assim, não é nenhum calhamaço. E eu achei que pode ser um livro que me interessa. Não sei se vocês já leram, se leram, deixa aqui embaixo o que vocês acharam, se tem algum outro livro do autor que vocês pensam que seria mais interessante também. O segundo é um livro que eu tô lendo no momento, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro talvez seja o livro mais famoso desse autor, que inclusive é o único autor que é falante da língua portuguesa, tipo nativo, que recebeu o Prêmio Nobel. Ele recebeu o Prêmio Nobel tem muito tempo, tem 25 anos, recebeu em 98. Ele é um autor bastante famoso, talvez um pouco polêmico. Eu sei que os livros dele têm um formato que incomoda muitas pessoas porque não tem muita quebra, mas o texto em si pra ler, pelo que eu tô lendo até agora, não me incomoda. O livro ele não tem muitos parágrafos e do nada começam diálogos e você tem que estar muito atento ao texto pra você saber quem é que tá falando. Então o autor não facilita muito em relação a isso. O livro que eu tô lendo, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que inclusive é o que eu coloquei aqui nesse meu desafio pessoal, é um livro que você vai acompanhar alguns personagens que eles vão ficar cegos. Eles não ficam cegos de, tipo assim, nunca mais enxergam na vida, mas eles têm tipo uma espécie de uma película branca na frente dos olhos e isso impede eles de conseguirem enxergar. Eles são enviados pra um lugar que, se eu não me engano, é um manicômio e eles vão ser colocados lá, tanto as pessoas que estão infectadas e que podem se tornar cegas, quanto as pessoas que estão cegas. E esse livro não trata sobre personagens, eu acho que ele trata muito mais sobre o que as pessoas fazem, o comportamento social. Porque eu li 100 páginas do livro até agora e ninguém tem nome, nenhum personagem tem nome. É o médico, a esposa do médico, o assaltante, a mulher que estava no hotel, todo mundo tem uma característica que descreve eles e você sabe quem são os personagens por causa das descrições e não por causa dos nomes deles. Tá sendo um livro legal, eu espero que seja bom. Tem muitos livros dele famosos. Eu gostaria de ler um outro livro dele, talvez, que acho que o nome é A História do Cerco de Lisboa. Parece interessante, mas mais do que isso eu também não sei se teria algum outro título que me agradaria. O livro ele é publicado pela Companhia das Letras, tem 212 páginas e, como eu falei anteriormente, o Saramago recebeu o Nobel em 1998. E eu tinha falado que Claro e o Sol foi publicado em 2017. Não, esse foi o ano que o Kazuo Ishiguro recebeu o Prêmio Nobel. O terceiro livro que eu coloquei aqui
aqui foi da Toni Morrison. Não coloquei esse livro especificamente porque eu queria ler ele, mas é porque o livro que eu consegui comprar recentemente foi um bom preço. Não é um livro muito grande, ele é um livro que tem 136 páginas, então acho que vai ser um livro tranquilo de ler, mas o nome é Voltar para Casa. Eu nunca li nada dela, eu queria ler algum livro, eu acho que talvez um que me interessaria seria O Olho Mais Azul, mas como eu não tenho O Olho Mais Azul, eu vou ler esse Voltar para Casa, que me parece um título interessante. Eu acho que é alguma coisa sobre algum personagem que foi pra guerra e ele se reabilitando novamente em casa. Não conheço a escrita dela, mas ela é uma autora famosa que recebeu o Nobel em 1993 e posso estar falando uma grande besteira, mas pelas minhas pesquisas e o meu conhecimento, ela é a única mulher negra que recebeu o prêmio Nobel. E é bem provável porque poucas mulheres receberam, não é um prêmio que vai muito para mulheres e para pessoas de outras nacionalidades, no geral fica entre Europa e Estados Unidos, como a maior parte dos prêmios e coisas que acontecem fica entre Estados Unidos e Europa, então é bem provável que essa informação que eu tenho esteja bem correta. Eu coloquei também um livro do Ernest Hemingway, que também é americano, que se chama O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livro que tem 126 páginas, é publicado aqui no Brasil pela Bertrand e ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Não sei nada sobre o livro, mas é um livro que de quando em quando alguém que eu sigo no Instagram acaba publicando sobre ele. Acho que as pessoas gostam. Parece um livro que não deve demorar muito pra ler, já que é tão curto, mas eu não sei sobre o que ele se trata. Não é um livro que eu posso dizer que eu tenho interesse, porque eu não sei muito sobre o que ele fala, mas eu sei que ele é um autor que teve muita gente que gosta dos livros dele, assim como os demais aqui, que muitas pessoas fazem referência aos livros dele, então por isso eu coloquei ele aqui nessa lista. Um outro autor que eu já comecei a ler o livro, dei uma pausa, mas vou continuar. Não parei porque eu não queria ler o livro, mas porque eu comecei a ler outras coisas, e daí essas outras coisas eram grandes, e esse livro que eu coloquei desse autor é muito grande. Então por causa disso eu não ia dar conta de ler ao mesmo tempo, porque ia acabar confundindo minha cabeça, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esse livro é um livro que eu comprei no final do ano passado, eu fiquei bem feliz de ter conseguido comprar ele. Paguei acho que R$35, eu acho que foi um bom preço. Até a parte que eu li do livro, é um livro que trata sobre a Terra e sobre a forma como as pessoas se relacionam com a Terra. Posso estar falando besteira, porque talvez o resto do livro não tenha nada a ver com isso, mas as 100 e poucas páginas que eu li, fala sobre uma família que está migrando do centro dos Estados Unidos para Califórnia. Eles basicamente perdem as terras por causa de financiamentos, tem muitas secas, muitos problemas, eles não conseguem manter as produções agrícolas, então eles não conseguem pagar financiamentos que eles fazem para os bancos, e os bancos meio que se tornam donos das terras, eles acabam perdendo as terras por causa disso, vão mudar para Califórnia, e eu acho que a história, o restante da história, deve tratar dessa parte entre eles saírem da casa deles e chegarem na Califórnia, e as dificuldades talvez da migração. Eu sei que o John Steinbeck, ele fala muito sobre essa parte das dificuldades, é um autor que fala sobre como a modernidade pode não auxiliar as pessoas, porque essas pessoas perderam o trabalho para o trator e para máquina e para outros meios mais, assim, convenientes de produção, mais tecnológicos. Então eu acho que é uma coisa que ele aborda em todas as obras dele. Ele recebeu o prêmio Nobel em 1962 e eu acho que ele morreu ou foi em 64 ou em 66 ou algo assim. O livro tem 560 páginas, então não é um livro tão pequeno, e ele é publicado pela Record. Eu coloquei De Amor e Trevas, do Amos Oz. Ele não recebeu o Nobel de Literatura, mas se eu não me engano ele concorreu, e é um autor que muitas pessoas acham que deveria ter recebido o Nobel de Literatura. Eu comprei esse livro numa promoção recentemente, paguei uns 30 e poucos reais, acho que foi 36 ou 37. Acho que foi um bom preço, porque é um livro que acho que custa uns 90 e poucos reais, posso estar falando besteira, mas acho que custa perto disso. E é um autor israelense, ele fala nesse livro, é uma espécie de um livro de memórias, que ele junta tanto a vida pessoal dele, quanto a criação do Estado de Israel. Como não é um assunto que eu sei muito, não a vida dele, porque não tenho tanto interesse, mas a criação do Estado de Israel, como eu não sei muito, fiquei com vontade de ler por causa disso. E é um livro que não é um livro exatamente de história, mas é um livro sobre a vida dele, e que ele vai contando essas duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que seria interessante de saber de uma forma mais tranquila. No entanto, o livro é bem grande, tem 624 páginas, e assim, a letra não é tão grande, mas eu fiquei bastante interessado, acho que parece um livro legal, é um autor que eu ouvi falar que a escrita dele é boa. Eu li uma página, só a primeira página, só pra ver como é que é. Eu gostei. Se eu não me engano, tanto o pai quanto a mãe dele fugiram da Europa durante a época do Holocausto, e a mãe dele acho que conseguiu sair da Europa basicamente quando o negócio começou realmente a complicar. Então ela sobreviveu e muitos dos amigos e acho que parentes dela acabaram morrendo. É um livro que trata de temas sensíveis e que eu acho que eu preciso saber mais sobre eles, então comprei ele e coloquei nessa lista por causa desses comentários que durante a minha pesquisa eu vi, que é um autor que acho que concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura em algum dos últimos anos e que muitas pessoas e críticos acreditam que deveria ter levado o prêmio, mas nunca levou. O último é um autor que eu coloquei um livro dele, mas eu nem sei se eu quero ler esse livro porque eu não sei muita coisa sobre ele, mas é o Philip Roth. Ele não recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e eu acho que ele nunca chegou a ser indicado, mas ele é considerado basicamente o autor mais injustiçado, porque acho que ele nunca foi nem nomeado. Ele também é americano, os livros dele são publicados no Brasil, acho que todos eles, pela Companhia das Letras, e ele morreu em 2018, tanto ele quanto a Amos Oz morreram em 2018. É um autor que eu tenho interesse em ler, ele tem uma trilogia famosinha, eu ouvi falar que a Marca Humana é muito bom, tanto que eu coloquei que seria o livro que eu gostaria de ler, mas eu não tenho certeza se gostaria de ler, porque eu não sei muito sobre a história, então tem que dar uma olhada, que é um livro que não é tão pequeno assim, tem 456 páginas. É um autor que parece legal,
tem vários livros, várias publicações. Acho que toda a obra dele é publicada pela Companhia das Letras. E pela minha pesquisa deu pra perceber que ou a Companhia das Letras publica muita coisa que concorre ao Nobel, ou as minhas pesquisas que concorreram ao Nobel e venceram o Nobel são todas da Companhia das Letras. Porque dos 7 autores que eu coloquei aqui, 5 deles são publicados pela Companhia das Letras. Kazuo Ishiguro, José Saramago, Toni Morrison, Amos Oz e Philip Roth. Então acho que é uma editora que acaba publicando muita coisa que concorre ao Nobel. Eu não sei muita coisa sobre o Philip Roth, mas é um autor que eu gostaria de conhecer. E pelo que eu sei desse A Marca Humana, é um livro que ele debate racismo. Não sei como é que ele faz isso ou o que acontece na história. Só sei que se trata de um professor universitário que é acusado de ter sido racista. E eu não sei o que mais o livro fala além disso, mas parece um livro interessante. Se vocês souberem algum livro desse autor que seria legal, que vocês acham que eu gostaria do livro, deixa aqui embaixo, porque é um autor que eu dei uma procurada e que eu gostaria de ler. Mas como eu não consegui chegar a nenhuma conclusão, coloquei esse título só pra falar que eu selecionei algum. Mas eu não selecionei nenhum título específico que eu realmente gostaria de ler. Eu acho que é isso, gente. Esses são os títulos que eu selecionei que eu acho que gostaria de ler. Pelo menos, se não todos eles têm um título, são esses autores que eu gostaria de ler. Se vocês acham que tem mais algum que seria interessante, que os livros são bons, deixa aqui embaixo algum autor que venceu ou concorreu ao Nobel. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar aqui os meus links. Assistam meus últimos vídeos que eu tenho colocado também aqui no canal, que acho que estão bem legais. Eu fiz um vídeo falando de alguns livros novos que eu comprei, fiz um vídeo de alguns livros que eu vi que a Taylor Swift recomendou, que eu acho que são livros legais. E também fiz um vídeo de assistidos que eu acho que ficou bem legal. Se vocês puderem lá dar uma olhada, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana, gente, e até o vídeo da semana que vem.